Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E essa história de Gonzalo Tapia no tricolor procede ou não? O São Paulo que volta a campo neste sábado, jogando fora de casa contra o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo e outra informação que eu contei com exclusividade pela manhã se confirmou. Temos inclusive avanços. Contei para vocês, de forma exclusiva, que o São Paulo tem tratativas com Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que pertence ao River Plate. Esse é o atacante chileno que o São Paulo tenta contratar. Negociação deu uma bela avançada, dá para dizer inclusive que Tapia e São Paulo já têm um acordo. São Paulo acerta agora detalhes para um empréstimo de uma temporada junto ao River Plate. O River acabou se decepcionando com a contratação desse jogador, que chegou sem custos no fim da temporada passada. Ele fazia ótima temporada pela Universidade Católica, mas na Argentina não evoluiu. Foram só 7 jogos desde que foi contratado, sem nenhum gol e nenhuma assistência. No São Paulo, há otimismo de que esse martelo possa ser batido nas próximas horas, no máximo até o fim da semana. E o Gonzalo Tapia, que foi indicado pelo Hernan Crespo, chegaria para ocupar uma das funções de beirado. O São Paulo está atrás de pelo menos 2 atacantes de lado de campo, velocistas que tenham qualidade e bom jogo no 1 contra 1. Só para arrematar em relação a essa história, contar que o Tapia já esteve na mira no fim do ano passado, do Atlético Mineiro e também do Vitória, mas nenhuma das duas negociações avançou e ele preferiu se mudar para o River Plate. Mais recentemente foi a vez do Atlético Paranaense tentar fazer a negociação com o River Plate, o negócio não avançou e até por isso o Atlético fechou com Steven Mendoza. A saideira sobre o São Paulo, Ferreirinha e Lucas Moura treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida de sábado contra o Flamengo. Vamos falar de São Paulo? Tá na hora aqui do São Paulo, no Gazeta Esportiva. O tricolor tá de olho no mercado também para suprir as necessidades do técnico Hernan Crespo. O nome da vez é do chileno Gonzalo Tapia, do River Plate. A ideia do clube é contratar o jogador por empréstimo. Antes de defender o River, o Tapia se destacou pela Universidade Católica do Chile, mas não vem conseguindo repetir o sucesso na Argentina. E aí, gente, é um bom reforço? Lembrando, o São Paulo também vive uma situação financeira muito difícil, tá tendo que se desdobrar aí para conseguir pegar jogadores que estão livres no mercado, com baixo valor ali para comprar. Que falar do Tapia? Você conhece o futebol dele? Eu vou te falar um negócio, Maria. A mesma coisa que eu falei sobre o Sousa no Palmeiras, eu falo sobre o Tapia. É meio que um desespero de causa, é uma aposta, é uma oportunidade de mercado, como a gente fala aí, de um jogador que surge podendo ser contratado pelo São Paulo que não tem dinheiro. Então, dá para trazer, dá para fazer um acerto aqui, outro ali, enxugar daqui, tira um pouco dali. Então traz. Ah, mas não tá bem no River Plate. Ah, paciência, a gente precisa de alguém, traz aí, vamos ver o que acontece, vamos torcer para que dê certo. É nessa base. Eu acho que vai ser. Isso me incomoda, cara. Isso me incomoda, até porque... eu sou de uma época que quando nós saímos, jogadores brasileiros saíam para a Europa, você tinha que ter uma qualidade. E hoje nós vemos jogadores chegando no Brasil sem qualidade nenhuma. Sem qualidade, vindo aqui passar férias. E sabe outra coisa que me incomoda, Paulo? Então, se você vai trazer um jogador de fora, tem que ser de peso. Isso que eu ia falar, tem que ser de peso, não dá pra ser qualquer um. Não é nada contra o estrangeiro, sabe? Então vai buscar um brasileiro na base, pega um Série B, na Série C, não tem jogador bom, Os cara. clubes não estão se conversando. Os clubes brasileiros não estão se conversando. Eu ia falar isso, Paulo. Aí fica essa briga aí dos clubes um com o outro, aí o garoto não tá rendendo no clube, não presta pro outro, não vende pro outro. Aí fica essa várzea que tá no Brasil aí de ficar buscando jogador fora. Normalmente eu discordo de você e adoro discordar, mas nessa eu tô com você porque realmente, poxa, o Tapia, que não consegue jogar no River, ele vai vir pro São Paulo. Será que não existe aqui no Brasil um jogador de uma base, de repente não da base do São Paulo? Ele tá tendo campeonato aí sub-20 toda hora, tem que ter olheiro. Pô, vou lá pegar o sub-20 do Juventude, lá o cara tem um meia lá no Goiás, tem um meia lá que se destaca no Cruzeiro. Eu vou atrás, faço uma proposta pro moleque, ele vem pro São Paulo. Não é possível, cara, que a gente vai encher o Brasil de estrangeiro que tem qualidade duvidosa ou igual aos brasileiros. Sim. Eu acho isso lamentável. Mas vocês acham que, por exemplo, se esse movimento acontecesse de trazer esse jogador da base e tal, será que cairia bem também
Pô, vai trazer um menino Paciência. que ainda tá aprendendo. Ué, São então vai Paulo trazer tá um nessa gringo ruim e vai situação. cair bem? Não vai também. E é mais econômico. Você não gasta tanto como você ficar trazendo um jogador de 14 milhões de euros, 90 milhões de euros, e você não sabe, de reais, você não sabe se vai dar certo. Ó, ele tem 23 anos, tá falando o diretor aqui, né, o Tapia, então não é tão jovem, mas também tá numa idade ali. 23 né? anos tem um monte aí. A gente não pode Tapia só com a peneira, né? Então vamos torcer para que dê certo. Gente, nossa senhora, essa daí foi difícil, É pra tocar hein? o assunto, né? Foi difícil, né? Mas assim, ó, tá até ali no nosso GC, né? O São Paulo deveria olhar mais para a base. Vocês estavam falando de trazer de outros clubes, né? Sim. Mas dentro da própria base do São Paulo, a gente vê alguns nomes ali. Por exemplo, o próprio Negrutti. Negrutti, um jogador que acabou sendo escanteado pelo treinador anterior, o Zubeldia, mas que de repente ganha uma chance aí com o Hernan Crespo também, né, Paulinho? Sim, é isso que eu tô falando. É o treinador observar esses garotos e dar oportunidade. Eu fui emprestado para o Novo Horizontino para pegar um pouquinho de experiência. E esse Novo Horizontino chega à final do Campeonato Paulista. E aí eu volto para o Corinthians, maduro, nada de um jogador do Sub-20 do Cruzeiro ir para o São Paulo. Vai pegar experiência, se não for bom, volta. Pelo menos não tem esses gastos. Pois é, gente, vocês viram como os meninos hoje aqui estão, né? Com a língua afiada. Obrigado pelo menino. Meninos, claro, sempre menino é bom. meninos. Ó, a gente já vai continuar falando aqui. O Gonzalo Tapia faz parte de uma geração, da nova geração do futebol chileno que busca melhorar com a sua seleção, né? A seleção do Chile é a terceira Copa seguida que o Chile não se classifica. Tá dando adeus aí a esses jogadores mais velhos e que foram importantes e que hoje, na minha visão, não tem que mais ser convocados, né? Tipo, o próprio, sei lá, vamos pegar aí esses caras que foram campeões da Copa América, por exemplo. Acho que não tem que convocar mais. Alexis Sanches, Vidal, não tem que chamar mais, enfim. E o Gonzalo Tapia faz parte dessa nova geração do futebol chileno. Na Católica, você vê que ele fez 11 gols, ele fez uma temporada boa, e aí o River Plate chamou. Só que no River Plate ele não jogou, e ele teve poucas chances, e não foi bem nesses jogos que ele teve com o River, né? Tanto que o torcedor do River Plate nas redes sociais está comemorando se ele sair para o São Paulo, tá? Já para te alertar isso. E é um jogador que o Crespo gosta, tem o aval, e o São Paulo está buscando um acordo com o River. Há uma relação, os trunfos dessa negociação do São Paulo, há uma relação muito estreita e boa do São Paulo com o River Plate. Porque o Galopo está lá, tem uma graninha para receber, porque ele está para bater as metas, e tem o Enzo Dias que veio por empréstimo e tal, foi mais que um alívio ali na folha do River, tinha 3 laterais, o São Paulo pegou, e o Enzo está muito bem aqui no São Paulo, por sinal. Então, assim, as conversas são em 2 caminhos para essa negociação. A primeira, 1 ano de empréstimo, com opção de compra, no final, né? E um empréstimo de 1 ano e meio, que seria até o fim de 26, com metas colocadas ali, se bater, vira obrigação de compra. Então, são 2 caminhos que estão sendo discutidos. Eu falei com uma pessoa que do entorno do jogador, que me disse que está avançado, que a negociação está avançada, que o jogador quer vir, jogar no São Paulo, aquela coisa toda. No São Paulo, os caras estão, quietinho, pezinho no chão e tal. Consegui falar com uma fonte que me disse o seguinte, vamos com calma, porque toda operação pode ser que alguém chegue e atravesse. Quando o São Paulo está atrás, é aquela coisa de que o mercado chama a atenção do mercado. O São Paulo não tem dinheiro para poder entrar em leilão, se algum outro clube quiser fazer oferta. Então, o São Paulo está assim, quietinho, trabalhando em silêncio para tentar fechar essa negociação. Mas a informação que eu tenho da parte do jogador é que há uma conversa avançada. Então, assim, meu feeling desse negócio vai sair. Vai sair. Já é uma informação importante, hein? Todos os bastidores e também o feeling de que vai sair. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo.
E o tricolor volta a campo nesse sábado, jogando fora de casa contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E mesmo jogando fora de casa, é muito importante para o tricolor buscar os 3 pontos, porque até aqui no campeonato, em 12 jogos, o São Paulo venceu apenas 2, empatou 6 e perdeu 4, e com isso está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. E a tendência é o Crespo começar a utilizar um esquema com 3 zagueiros. O Marcos Antônio e o Oscar, que já voltaram a treinar mais tempo com o restante do elenco, devem ser titulares. Já Lucas Moura e Ferreirinha, que voltaram a treinar apenas nessa semana, deve começar no banco de reservas. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco, Cédric, Marcos Antônio e Alisson, Oscar e Enzo Dias, e na frente Luciano e André Silva. E que nem eu sempre venho falando aqui no canal, eu sei que a maioria dos torcedores e muitos comentaristas defendem esse esquema de 3 zagueiros do São Paulo, mas na minha visão, por que ao invés de fixar um esquema, não começar a analisar jogo a jogo? Um exemplo, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino. Faz todo sentido utilizar um esquema com 3 zagueiros, mas aí depois o São Paulo joga em casa contra um Atlético Paranaense ou contra um Sport da vida, que muito provavelmente o adversário vai se defender jogando apenas com um homem na frente. Aí, na minha visão, já não faz tanto sentido assim, porque garanto, se o São Paulo jogar com 3 zagueiros, num jogo precisando vencer, a torcida vai ficar muito na bronca, até com o treinador. E eu espero que o Crespo tenha aproveitado essa parada para o Mundial de Clubes e faça o São Paulo jogar melhor. Até porque agora o tricolor vai ter uma sequência pesada pelo Brasileirão. Vai jogar fora de casa contra o Flamengo nesse sábado. Depois, no dia 16, também vai jogar fora de casa agora contra o Bragantino. No dia 19, vai jogar em casa contra o Corinthians. No dia 24, joga fora de casa contra o Juventude. No dia 27, vai jogar em casa contra o Fluminense. Já no dia 31, vai jogar a primeira partida da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Já no dia 3 do mês que vem, vai jogar fora de casa contra o Internacional pelo Brasileirão. E no dia 6, vai jogar a segunda partida fora de casa da Copa do Brasil. Já no dia 10 do mês que vem, vai jogar em casa contra o Vitória pelo Brasileirão. E no dia 12, vai jogar as oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional. E o São Paulo pretende trazer entre 2 a 3 reforços. Um para a lateral direita, até porque o Igor Vinícius foi para o Santos, o jovem Mike sofreu uma lesão e o Ferrarese, que vinha sendo improvisado na lateral direita pelo Zubeldia, vai voltar a ser zagueiro. E com isso, o tricolor conta apenas com o Cédric e com alguns garotos da base para a posição. Mais um meia polivalente, que pode substituir o Matheus Alves, que foi vendido ao CSKA, e também jogar mais para frente pelas pontas, para disputar a posição com o Lucas Moura, com o Lucas Ferreira, com o Henrique Carmo e com o Ferreirinha. E, se possível, o treinador Hernan Crespo também quer mais um zagueiro, até porque o Juan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo e, no momento, o São Paulo conta com Arboleda, com Alan Franco, com Sabino e com Ferrarese. Mas como vai jogar com esquema de 3 zagueiros, ia sobrar apenas um no banco de reservas. O São Paulo também espera fazer mais uma venda pelo um valor considerável nessa janela de transferência. Então vamos ver, galera, se com essas saídas e com essas chegadas o São Paulo melhora. Eu vejo alguns comentaristas falando que o tricolor trocou 6 por meia dúzia, que o Crespo não deve mostrar evolução nesse time do São Paulo, mas que nem eu sempre venho falando aqui no canal, se ele fazer o simples, jogar lateral de lateral, zagueiro de zagueiro, atacante de atacante, já está excelente, até porque não dava mais com o Zubeldia, mesmo jogando em casa pelo Brasileirão. O São Paulo empatou em casa contra o Sport e contra o Fortaleza, perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama.
Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!